Oi gente, tudo bom? Eu espero que sim. Esse vídeo é um pouquinho diferente do que normalmente eu posto aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer vlogs de rotina para minha eu do futuro ver o que a eu do passado fez. E dentro dos vlogs de rotina eu sempre coloco momentos da minha vida devocional, de idas à igreja, célula. Eu sempre falo um pouquinho das minhas experiências com Jesus. Mas antes de voltar a vlogar aqui, eu reassisti todos os meus vídeos, alguns eu privei, outros eu acabei excluindo, e eu senti a necessidade que em algum momento eu queria sentar e compartilhar com vocês um pouquinho dos meus aprendizados com Jesus, de reflexões que eu tive com o Espírito Santo, enfim, ter vídeos mais voltados para isso, porque simplesmente eu senti no meu coração. E aí eu queria começar compartilhando com vocês dois ensinamentos que eu tive recentemente, de coisas bem simples, coisas que a gente até mesmo pode aprender no começo da nossa jornada cristã, né, quando a gente se converte. Mas eu acredito muito que às vezes o Espírito Santo nos relembra de coisas básicas quando a gente esquece, porque é importante, né? E bom, o objetivo desse estilo de vídeo é ser o mais simples possível, é somente eu sentar aqui, apertar o play e conversar com vocês sem pensar demais, e eu espero que edifique a vida de vocês. Bom, um dia, como qualquer outro qualquer, eu estava escrevendo no meu diário sobre alguns acontecimentos da minha vida, sobre os meus sentimentos, e aí eu comecei a desabafar, né, colocar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo com relação a um processo que eu estava e ainda estou vivendo com o Senhor. E eu comecei a relatar o quão desafiador estava sendo e como eu estava me sentindo exausta, querendo que Deus fosse mais misericordioso comigo para acabar com aquilo de uma vez só. Mas eu sabia que eu não tinha como fazer com que Deus fosse mais misericordioso. Eu apenas queria que Ele se compadecesse de mim. Eu fechei o meu diário, peguei a minha Bíblia e não fiz uma oração, nada, foi meio que no automático, sabe? Fechou um e abriu o outro. A Bíblia que eu uso para o devocional é a Bíblia 365. Com ela você faz uma leitura da Bíblia toda ao longo de 365 dias. Então, cada dia você vai ter uma porção de leitura bíblia de Velho Testamento, Salmos, Provérbios e Novo Testamento. E aí eu abri a minha Bíblia e naquele dia a leitura do Novo Testamento era de Romanos 9. E, gente, eu recebi uma lapada do Espírito Santo nos seguintes versículos, no 15 e 16. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. No momento que eu li esses dois versículos, eu entendi que o Espírito Santo estava respondendo aquilo que eu tinha colocado no meu diário. Eu não fiz uma oração, eu não conversei, eu não desabafei com o Senhor, mas Ele que conhece os meus sentimentos, conhece a minha vida nos mínimos detalhes, mais do que eu mesma, imediatamente me deu uma resposta, né? Às vezes Deus demora um pouquinho para nos responder, mas olha, essa veio assim de maneira imediata e foi como se tivesse jogado um balde de água fria em mim. Embora eu soubesse que não tinha nada que eu pudesse fazer para que Deus fosse mais misericordioso comigo, por conta da minha natureza carnal, eu queria que Deus encerrasse logo aquele processo na minha vida, porque eu estava muito cansada. Eu queria que Deus olhasse para mim e falasse assim: ai, Karina, tá aqui a conclusão de tudo, recebe a sua bênção, porque eu tô vendo que você tá muito cansada, né? Coitada de você. Era isso que eu queria que Deus fizesse. Só que aí ele veio me respondendo que ele ia ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia no momento que ele quisesse ter. Porque a misericórdia, a compaixão, a bondade, o amor dele está condicionado ao caráter dele. E não aquilo que eu sinto ou deixo de sentir, não ao que eu faço ou deixo de fazer. Então esse foi o primeiro ensinamento que Deus me deu naquele momento, que eu precisava baixar minha bolinha para entender que se eu já estivesse pronta para receber aquilo que Ele tinha para me dar, eu já teria recebido há muito tempo.
se o meu caráter já tivesse sido totalmente forjado e trabalhado, a minha fé tivesse totalmente fortalecida da maneira que ele gostaria de fortalecer, aquele processo já teria chegado ao fim, porque o propósito do Senhor com tudo aquilo já teria se concluído. Então eu entendi que eu não tenho que querer que Deus seja mais misericordioso só porque eu estou cansada e porque eu quero que o processo chegue ao fim. Eu tenho que, mesmo cansada, orar pedindo para que o Senhor deposite em mim uma nova porção de perseverança e de força nele, para que eu possa viver esse processo da maneira que ele quer que eu viva. Não com murmuração, não com reclamação, mas entendendo que no fim tudo vai cooperar para o bem e que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida e na minha vida. A segunda coisa que Deus me ensinou naquela situação foi que 3 dias depois eu estava sentada, chorando na mesa da sala, porque eu queria muito comer salgadinho. Só que eu não tinha dinheiro para comer salgadinho. Naquela época, e até mesmo hoje, eu estou desempregada. Então, os serviços que eu faço, que me rendem uma graninha extra aqui e acolá, são para eu suprir as necessidades que são prioridades na minha vida, porque eu tenho contas a pagar. Então, naquele momento, eu não tinha o dinheiro para comer salgadinho e o dinheiro que eu tinha estava reservado para outras responsabilidades. Então, eu estava me sentindo muito frustrada porque eu não conseguia realizar uma coisa tão simples e estava me sentindo muito idiota por estar chorando por conta de um salgadinho. Desabafei com a minha irmã sobre isso, sequei as minhas lágrimas e comi ali o meu lanchinho do meu café da tarde. Meu pai tinha ido visitar uma igreja, então algumas horas depois, mais ou menos umas 2 horas depois, ele voltou da igreja com um pacotinho na mão. Eu perguntei, que é isso? Tá voltando para casa com o quê? E ele disse, teve um aniversário lá na igreja. Eu perguntei se eu podia trazer um pedaço de bolo para vocês. Tem aqui 2 pedaços de bolo, um para cada um, e salgadinhos. Naquela hora, eu fui completamente constrangida pelo cuidado de Deus, porque Deus me mostrou que Ele estava sendo misericordioso, realizando um desejo do meu coração. Não porque eu estava triste, mas porque Ele é um Pai bondoso e que se importa com todas as esferas da nossa vida e com cada detalhe, ainda que sejam coisas consideradas banais. Deus não somente vê, mas Ele ouve, e se estiver alinhado com o querer e com a vontade dEle, Ele realiza o desejo do nosso coração. E a minha irmã falou assim, tá vendo aí? Glorifica a Deus agora. Karina estava aqui chorando porque queria comer um salgadinho e Deus mandou o salgadinho para ela. Aquelas 2 situações foram muito especiais e foram muito importantes para mim, porque eu realmente senti como se Deus estivesse derramando uma porção de graça e de fé na minha vida. Em um dia ele estava ali me confrontando com a sua palavra para que eu amadurecesse e fosse forjada um pouco mais, e na outra ele estava derramando o seu carinho e a sua compaixão, realizando um desejo do meu coração e me mostrando que Ele é um Deus de amor e que Ele está vendo todas as minhas necessidades e que no tempo certo Ele vai vir para suprir cada uma delas. E da mesma forma que Deus falou isso comigo, eu venho aqui para falar com você, para fortalecer a sua fé e para lhe dizer, permaneça firme. Eu sei que passar por provações, por dificuldades, às vezes é muito doloroso, às vezes a nossa fé quer se esmurecer, mas continua ali no lugar que Deus te colocou, posicionado em oração, em obediência, em um lugar de temor e buscando a sabedoria que vem do alto, para que você possa dar ouvido somente àquilo que o Espírito Santo tem para te dizer e não a sua vontade de murmurar, de reclamar, de chutar o balde, de jogar tudo para o alto. Permanece na posição que Deus te colocou e no tempo certo, aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida vai te alcançar.